Bom dia, irmãos. Como o pastor Fábio falou, meu nome é Elisa. Então, nós estamos nesse momento de transição. Eu estou em Montemor desde 2003, ou seja, são 16 anos. E em junho de 2019, nós nos mudamos para a cidade de Campinas. E o propósito dessa mudança tem a ver com plantar uma igreja, aquilo que nós experimentamos na cidade de Montemor, na cidade de Campinas. Então, nós estamos nesse início. O grupo de Campinas já existe desde outubro do ano passado e nós nos mudamos dia 15 de junho desse ano de 2019. Estamos nessa transição. Nós tivemos o prazer de conhecer a Laís, que eu acho que é daqui, né? Que está morando lá em Campinas. E nós temos esse privilégio de ter o pastor Fábio lá no CPP. De quando em quando acontece esse fenômeno de um pastor vir fazer o CPP, o que nos toca profundamente. Nós fomos formados nesse ambiente de estudo. Nós somos a terceira geração já, né, de pregadores. Meu avô veio para o Brasil com os seus filhos, ainda pequenos. Então, meu avô é americano, os filhos dele são americanos, vieram para o Brasil. E eles têm esse dom muito forte do ensino da palavra, então eles respiram isso. Meu avô não fez mais nada da vida além de ensinar a Bíblia para os filhos dele. Então ele formou metralhadoras ambulantes da palavra de Deus. E meu tio e meu pai, né, que fundaram o CPP ali em Montemor, eles nos formaram nesse ambiente de estar sempre aprendendo. Então, não tem um momento que você pode parar de aprender. Eles mesmos, né? Eles nos formaram como ministros da palavra e eles sentam para nos ouvir e ficam anotando. E a gente fica se perguntando o que eles estão anotando, o que eu poderia estar acrescentando à vida deles, mas eles têm essa posição de humildade que nos constrange muito e nos forma também. Então, eles sempre implantaram em nós esse desejo de aprender e a gente dá aula e a gente assiste aula e a gente aprende, a gente ensina e a gente está sempre neste ambiente e de vez em quando aparece um pastor fazendo CPP, o que para nós é um sinal de Deus. Deus está movendo no Brasil. Porque existe uma raça que é a raça dos pastores. Que acha que não precisa aprender. Isso é uma tragédia, porque quanto mais você conhece de Deus, mais você percebe que você não sabe nada dele. Quanto mais você conhece, mais você percebe a imensidão de quem é Deus e você se entende como um nada, como uma ameba. E você sabe que você precisa perseguir aquele que te alcançou um dia. Então, a vida do pastor Fábio é um presente para o CPP esse ano. E a gente elogia muito essa igreja por permitir que ele esteja lá, né? Ele chega segunda e sai quinta e é uma coisa maravilhosa. Que a esposa dele também seja recompensada por essa entrega. Não é fácil ficar 4 dias sem o marido. Mas o fato é, Deus está movendo no Brasil, Deus está atraindo corações e isso vai muito além daquilo que nós fazemos. Deus tem um momento para o Brasil, Deus tem uma hora para o Brasil, Deus tem uma visitação para o Brasil. E é com muito temor que eu estou aqui nesta manhã, porque uma coisa é o pastor Fábio estar lá fazendo CPP e isso já impacta os nossos corações. Mas outra coisa é estar nesse ambiente aqui, nesta manhã. Meu Deus, irmãos, foi muito forte a presença de Deus aqui. Eu não sei se vocês têm isso todas as semanas, mas isso é muito raro. Isso é muito raro. Desde 2003, eu ando pelo Brasil pregando e o louvor às vezes não atrapalha, mas dificilmente ajuda a palavra. E essa manhã eu sinto completamente que não precisaria de pregação. Não tem necessidade, não tem necessidade. Jesus nos visitou nessa manhã. Então não literalmente, né, mas com os pés descalços que eu venho aqui nesta manhã, porque esse é um ambiente sagrado, Deus está aqui. E vocês são privilegiados
pelo pastor que vocês têm e pelo ambiente de adoração. Obrigado pelos irmãos que ajudaram nesse momento pela manhã. Eu já estava assim, programada para elogiar vocês por causa do pastor Fábio e porque vocês estão aqui 9 horas da manhã, num domingo. Eu estava pensando em elogiar vocês por esses 2 motivos, mas muito mais que isso, a presença de Deus não é para qualquer ambiente. Então, existem corações muito sedentos aqui e é um privilégio. O pastor Fábio me agradeceu, mas eu quero agradecer por vocês estarem me recebendo, porque é um privilégio testemunhar da graça de Deus presente aqui em Rio Claro. E eu gostaria de começar lendo uma passagem, Efésios 2. Eu estou com a incumbência de falar a respeito da disciplina da simplicidade, mas antes eu gostaria de ler essa passagem que fala a respeito do Evangelho, no início do versículo 1. Efésios 2:1 diz o seguinte: Ele vos deu graça, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais também nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos, por natureza, filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Então, essa é uma das passagens que fala claramente a respeito do Evangelho. A Bíblia é toda permeada pela mensagem do Evangelho, desde o Velho Testamento até o final de Apocalipse no Novo Testamento. Mas é no Novo Testamento que nós temos escancarado a mensagem do Evangelho. Então, no Velho Testamento, nós temos Deus falando por as formas como Ele poderia falar, de forma limitada, como o povo aguentava ouvir. Então, nós temos revelação progressiva de Deus, crescente, mas a mensagem do Evangelho está desde sempre na Bíblia. Mas chega um momento em que Deus escancara essa mensagem. Então, aquilo que está sendo falado nas entrelinhas é declarado claramente, de forma clara, claramente de forma clara, de forma escancarada, escandalosa, assombrosa, a mensagem do Evangelho. E apesar disso, ela é fácil de ser esquecida, apesar dela estar escancarada, né? Então, você tem a revelação progressiva de Deus através do Velho Testamento, e aí chega um momento em que o verbo se faz carne, ou seja, tudo aquilo que está sendo falado nas entrelinhas, de repente se torna um ser humano, Jesus Cristo. Jesus é o Evangelho, Ele é a encarnação. Mas apesar de ser tão forte, tão claro, tão escancarado no Novo Testamento, nós que somos uma igreja pós-Novo Testamento, facilmente nós nos esquecemos da mensagem do Evangelho. E é importante que você não se esqueça da mensagem do Evangelho. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém se orgulhe. Onde está a jactância, né? Paulo fala, onde está
o orgulho? Onde está a arrogância? Não tem lugar. Não tem lugar para o orgulho no Evangelho. Por quê? Pela graça sois salvos. Então é importante que você tenha muito claro a mensagem do Evangelho no seu coração, na sua mente, quando a gente fala a respeito de disciplinas. Porque é muito, assim, se a gente não estivesse falando de disciplina, você facilmente estaria medindo o seu mérito diante de Deus por aquilo que você está fazendo na sua vida, como você está se comportando, como que sua vida está rendendo, o seu sucesso. Tudo isso é uma tentação para nós. A gente fica medindo o nosso mérito diante de Deus por aquilo que nós fazemos. É uma grande tentação. Nossa mente pende para o engano. Mas o Evangelho exclui toda a arrogância, todo o orgulho. Isso não vem de nós. A nossa salvação não tem nada a ver com algo que a gente faça ou deixe de fazer. Muito mais perigoso é quando a gente fala então de disciplinas espirituais. Porque essa nossa tendência de medir o nosso mérito diante de Deus, então fica ainda mais agravado quando a gente lida com as disciplinas espirituais. Você ouve as pessoas falando a respeito da disciplina do estudo, a respeito da disciplina do jejum, a respeito da disciplina da solitude. Você ouve as pessoas falando a respeito deste caminho e você é convencido. Você pensa, nossa, deve ser bom mesmo o resultado. E aí você se propõe a fazer. E aí, a partir do momento que você se propõe a fazer, você tem duas fases, né? Você tem a fase em que você está conseguindo. E você tem a fase que você percebe que você é um zero à esquerda, que você não consegue, que você é brasileiro. Você não leva a sério nada, que você se propõe a fazer um jejum, mas qualquer coisa é desculpa para você quebrar esse jejum. Então você fracassa na sua tentativa de colocar em prática as disciplinas. E aí, quando você está indo bem, você acha que você está bem com Deus. E quando você fracassa, você se sente uma fraude diante de Deus. Irmãos, não tem nada a ver com o Evangelho. Isso não é o Evangelho. Você não é justificado pelo seu jejum. Você não é justificado pelas suas horas de oração. Você não é justificado pela sua simplicidade. Você não é justificado pelo seu devocional. Você não é justificado pelo seu dízimo. Você é justificado pela graça. Você é justificado pela fé. E nesse versículo fala as duas palavras, né? Ele diz, pela graça sois salvos. Por meio do quê? Por meio da fé. Então o caminho da salvação tem a ver com presente. Isso é a palavra graça. Não tem a ver com você. Isso não vem de você. É um presente dos céus. É um presente do seu Pai. E é difícil conviver com esse presente. É difícil. Nós ficamos tentando arrumar meios de fazer parte. Eu quero participar dessa salvação. Deus, deixa eu ajudar. Alguma pontinha de glória eu quero ter nesse caminho. Mas essa é a coisa principal. Nós não podemos construir sobre outro fundamento. O fundamento da nossa vida cristã é o Evangelho. Você precisa
você precisa lançar profundamente as suas raízes nessa verdade, para que tudo aquilo que você construa a partir disso seja saudável. Qualquer coisa que é construído fora da verdade do Evangelho não é saudável. Se chama justiça própria. E a sua justiça cheira mal diante de Deus. Então, qualquer coisa que é construída fora do Evangelho não tem valor. Aí um pouquinho mais para frente, mediante essa revelação do Evangelho, Paulo fala o seguinte no versículo 14 de Efésios 3. Então nós lemos Efésios 2:1. E agora Paulo diz o seguinte: por essa razão dobro meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda. Paulo está orando aqui, irmãos, de joelhos. Paulo está orando para que Deus, segundo as riquezas da sua glória, segundo as infinitas riquezas que estão depositadas na sua perfeição, que é a sua glória, que Deus, nosso Pai, conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender juntamente com todos os santos a largura, o comprimento e a altura e a profundidade desse amor. Tudo aquilo que é construído fora do Evangelho nos separa desta revelação. Tudo aquilo que é mensurado de acordo com as nossas próprias obras nos impede de crescer em revelação de quem é Deus. De quem é Deus. Tudo aquilo que é construído fora do fundamento do Evangelho distorce nossa visão de Deus. Deus passa a ser um torturador sem motivo. Ele está te torturando sem motivo. E Ele está analisando cada uma das suas ações. Isso é uma visão distorcida de Deus, que tem a ver com você construir algo fora da revelação do Evangelho. E por essa razão, Paulo dobra os joelhos perante Deus, orando para que Deus conceda fortalecimento, que Deus conceda fortalecimento a cada um de nós nessa manhã, que Deus conceda fortalecimento em nosso homem interior, e pelo poder do Espírito nós possamos compreender juntamente com todos os santos qual é a largura, a altura, o comprimento, a profundidade desse amor. E assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Deus quer nos completar, Deus quer nos preencher completamente, mas isso tem a ver com não aquilo que você faz. Isso tem a ver com você se render à revelação do amor de Deus. Assim como o sol impacta os nossos olhos, principalmente quando a gente vem de um ambiente escuro e você dá de cara com o sol, a claridade do sol deixa os nossos olhos, inclusive, meio atordoados. Da mesma forma, a revelação do amor de Deus precisa te deixar atônito. Você precisa ficar impactado
com essa revelação, a ponto de desejar, assim como Davi, dizer: Senhor, uma coisa eu peço a Ti, que eu possa habitar na Tua casa todos os dias da minha vida. Gente, quem é que está fazendo essa oração? Não é um sacerdote de tempo integral, não é um judeu, não é um levita da tribo daqueles que são separados para exercer o sacerdócio na presença de Deus. Davi não é esse cara. Davi é um guerreiro da tribo de Judá, que foi conclamado rei sobre Israel, ou seja, ele tem uma nação para cuidar, é um homem sanguinário, é um guerreiro, mas é alguém que foi impactado de tal forma pela presença de Deus, pelo amor de Deus, e ele diz o seguinte: uma coisa eu peço ao Senhor, amanhã eu tenho contas a pagar, amanhã eu tenho decisões a tomar, eu tenho uma nação para dirigir, mas uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa habitar em Tua casa. Não existe lugar onde eu queira estar, a não ser na Tua casa todos os dias da minha vida. Davi entendeu que cada coisa que ele fazia, por mais ordinário que era, assim como o pastor Fábio falou aqui, o espiritual não é pegar um microfone, não é cantar louvor aqui no altar. O espiritual é aquilo que nós fazemos todos os dias das nossas vidas. E Deus não é uma ideia abstrata, Ele é uma realidade que sustenta. Deus sustenta. A palavra de Deus sustenta o nosso universo. Deus invisível criou tudo que é visível. E nós podemos viver debaixo dessa revelação, da revelação do amor de Deus, impactados pelo Evangelho. O Evangelho não é simplesmente algo que você conheceu assim que você se converteu, mas o Evangelho é a realidade que sustenta as nossas vidas, de fé em fé, até que vejamos Ele como Ele nos vê. Uma coisa peço ao Senhor: que eu possa habitar em Tua casa todos os dias. Deixe-me habitar, Senhor. Deixe eu ficar aqui. Deixe eu trazer a realidade do céu. Torna a realidade do céu mais real do que os problemas que eu vou enfrentar amanhã. Torna a realidade do céu mais real do que o meu acordar desnorteado na segunda-feira, do que meu mau hálito pela manhã, do que meus dentes que eu vou acordar. Torna a realidade do céu, torna a realidade do céu. Permita-me habitar em Tua casa, Senhor, todos os dias da minha vida. E esse é o fundamento da nossa vida cristã. Esse é o fundamento de uma vida devotada a Deus. E não é difícil você se identificar com isso, né? Não é difícil o ambiente da presença de Deus não nos conectar com essa verdade. Não é difícil você sentir a presença de Deus neste ambiente, neste lugar, domingo de manhã. Não é difícil você, com aqueles que estão dedicando suas vidas. Não é difícil você se conectar àquilo que é a nossa razão de viver. Mas esta não é sua realidade em sua rotina diária. E quando a gente fala de rotina diária, é importante que você saiba que existe uma força lutando contra você. Paulo chama essa força de esquema deste mundo, ou este século. Romanos 12, versículo 2 fala: não vos amoldeis ao esquema deste mundo. Essa é a minha versão, mas em outras versões diz o seguinte: não vos conformeis a este século. E ainda tem outras versões. Então, existe o esquema deste mundo lutando contra você. Eu não sei até que ponto você é consciente disso. Assim, talvez não racionalmente, mas na prática você sente na pele, né, essa luta. Existe
todo um ambiente espiritual favorável aqui para você se conectar com Deus. Mas fora daqui, talvez muitos aqui vão almoçar com suas famílias. Então, saindo daqui, você vai sentir na pele a força dessa luta. Existe uma luta contra você. E eu digo contra você porque ela não é simplesmente contra a sua fé. Ela não é simplesmente, existe uma luta contra Deus. Existe uma luta que está querendo denegrir o nome de Deus. Sim, mas ela também contra você. Porque o resultado dessa luta é que o resultado dessa luta é te deixar menos vivo, menos humano, menos capaz de dar e receber amor. Ou seja, essa luta é contra você. Ou seja, quem não é cristão recebe na pele também a força dessa luta. Existe o esquema deste mundo que é contra o ser humano. Ele quer apagar. Sabe por quê? Porque o ser humano é a imagem de Deus na terra. E o inimigo odeia a imagem de Deus. E ele quer apagar a imagem de Deus. Então existe o esquema deste mundo contra o ser humano e contra Deus. Ele quer apagar. E então, você precisa lutar contra esse esquema, com a mesma força que ele luta contra você. E é disso que trata as disciplinas espirituais. Eu só queria dizer que o resultado dessa luta é te deixar fragmentado. Todo mundo é familiarizado com essa palavra? Fragmentado? Tem alguém aqui que não entende o que é fragmentado? Pode ser sincero. Fragmentação é divisão. Então, a pessoa fragmentada é uma pessoa dividida. Esse é o resultado da luta deste século. O esquema deste mundo quer te deixar fragmentado, esmiuçado, compartimentalizado. Você se divide, você se desdobra em vários eus, vários personagens. Todas as vezes que a gente fala sobre essa fragmentação, a gente usa aquela imagem que tem, eu acho que no circo, que é um malabarista tentando girar vários pratinhos ao mesmo tempo. Os pratinhos estão rodando nas varetinhas e a pessoa está responsável por manter eles girando, e você assiste aquele show e você fica impressionado com a capacidade daquela pessoa de saber qual o pratinho que precisa de mais um empurrãozinho, e eles continuam girando todos ao mesmo tempo, e você fica impressionado com a habilidade daquela pessoa de manter os pratinhos girando. E isso é o ser humano fragmentado. Somos nós tendo que nos desdobrar em várias áreas da nossa vida, e a gente fica ali tentando manter os pratinhos rodando. E o fato é, nós não somos tão bons quanto aquele malabarista. Então o fato é que de quando em quando um pratinho cai. Então você pergunta assim: e aí, como você está? Olha, na minha vida espiritual tá assim, na minha vida emocional, amorosa, eu tô assim, na minha vida financeira, eu tô assim e tal. E a gente tem vários relatórios, porque nós acabamos nos tornando essa pessoa que quer muitas coisas, e investe em muitas áreas. E fica cansadinho, e fica esgotado. E essa é a realidade da vida natural. Então, simplicidade, ela tem a ver exatamente com o oposto disso. A simplicidade tem a ver com o oposto da fragmentação. Então, outra palavra que a gente poderia usar para simplicidade é unicidade, uma coisa só. Simplicidade tem a ver com o oposto da complexidade.
Então, tem um livro, né, na qual a gente está se baseando para falar sobre as disciplinas espirituais. O livro se chama Celebração da Disciplina, do Richard Foster, mas o mesmo autor escreveu A Liberdade da Simplicidade. Então, você vai encontrar a disciplina da simplicidade no livro Celebração da Disciplina, mas essa é uma disciplina tão importante que ganhou um livro à parte, que chama A Liberdade da Simplicidade. Como sobreviver em um mundo complexo. E aí nós vamos para a nossa última passagem, que é Mateus 6. Quantos ficaram cansados só de ouvir a complexidade da nossa vida natural? Gente, a gente vai ler bastante versículos, mas o resumo da passagem do capítulo 6 seria os versículos 31, 32 e 33. Que ele fala assim: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, pois os gentios é que procuram todas essas coisas. Vamos falar comigo? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. Gente, quando você fala assim, todas essas coisas, já não dá um cansaço? Quais são todas essas coisas na sua vida? É muita coisa. É muita coisa. Só de pensar nelas a gente já se cansa. Então, todas essas coisas é cansativo. Mas vamos começar lá no versículo 19, que existe uma luz no fim do túnel. Você não foi criado para ficar fragmentado. Você não foi criado para viver cansado. Quando eu falo isso, ninguém acredita e ninguém dá glória a Deus, mas essa é a verdade. Você não foi criado para viver cansado. É essa hora que você diz, glória a Deus. Vou falar de novo, a gente está só ensaiando. Você não foi criado para viver cansado. Então vamos lá, versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde traça e ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Porque onde estiver teu tesouro, aí estará também teu coração. A candeia do corpo são os olhos, de modo que se os olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Gente, quem entende essa passagem? Porque ela é enigmática, né? A candeia, o candelabro do corpo são os olhos, de modo que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Aí você fica pensando, o que é olho bom? O que é olho bom, né? O que será esses olhos bons que vão deixar o meu corpo bom? Se, porém, os teus olhos forem maus, o que é olho mau? Muita gente está pensando em muita coisa aí. Está pensando, nossa, o que eu assisto, o que eu vejo? Olho mau, não sei o que e tal. Se, porém, os teus olhos forem maus, teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Então, a luz do seu corpo são seus olhos. Se os seus olhos forem bons, teu corpo será bom. Mas se a luz for treva, o que vai virar? Que grandes trevas serão. E o que é olho bom, e o que é olho mau, e o que é olho que é luz, e olho que é trevas, e a treva que vira luz, e tal e coisa. Na sequência do versículo 24, ele diz o seguinte, continuação, não tem divisão, não tem nenhuma separação, é o mesmo assunto. Ninguém pode servir dois senhores. Porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, o que é olho bom? Gente, na prática, o que é olho bom? Qual é a definição de estrabismo?
Pessoa que olha com um olho para um lado e o outro olho para o outro lado. Isso é um olho mau, tá? Tem alguma coisa errada. Nada contra o defeito congênito, tá, gente? Mas o assunto dos olhos, eles estão relacionados com o próximo versículo. Não tem como servir a dois senhores. Essa é a porta estreita do Evangelho. Essa é a diferença básica entre simplicidade e complexidade. Olhos bons são olhos que olham para uma coisa só. Entende aquela lei que é proibido usar celular enquanto você está no volante? Entende? Não é uma lei capricho, não é... Alguém implicou com o celular. E agora, não posso mandar uma mensagem enquanto eu estou no celular? Que frescura! Não é frescura! Não é frescura. Existe um limite de capacidade, de foco. Foco precisa ser um só, porque senão não é. Não é foco. E olhos bons tem a ver com foco. Não pode servir dois senhores. Não tem como. Essa é uma questão durante toda a Bíblia. Deus tem problema com isso. Você vai encontrar lá em Josué, no final do livro de Josué. Josué foi um homem, um guerreiro usado por Deus para introduzir o povo na terra prometida. E quando ele lutou todas as batalhas e venceu os inimigos e colocou o povo na terra, no último capítulo ele faz o pior discurso que um político poderia fazer. Que ele fala o seguinte: vocês façam a conta de vocês e decidam a quem vocês querem servir, a Deus ou aos deuses que estavam aqui na terra antes de nós, aos deuses dos povos que estavam aqui antes de nós, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí o povo: não, nós também serviremos ao Senhor. E Josué vira para eles e fala: não, vocês não estão entendendo. Deus é um Deus zeloso. Ele é ciumento. Ele não vai aceitar mistura. Deus, gente, é difícil eu falar isso. Vocês vão ter que equilibrar depois que eu falar. Mas Deus não tem problema. Eu vou falar e aí. Deus não tem problema com quem está frio. Deus não tem problema com quem está fora. Por quê? Porque Ele enviou o Filho dEle para resgatar das trevas. O problema é quem está morno. O problema é quem está nos dois caminhos. Não quero deixar Deus, mas também não quero deixar Baal, não quero deixar Mamon, não quero deixar os deuses dessa terra. São muito atraentes. E Josué fala: vocês não estão entendendo. Se eu fosse vocês, não seguiria Deus. Ele fala assim. Depois vocês leem o último capítulo de Josué. Ele fala assim: se eu fosse vocês, pensava direito. Porque Deus não vai tolerar vocês seguindo Ele, seguindo os deuses. O problema de Deus não é vocês seguirem os deuses. O problema de Deus é você ficar cocheando entre dois caminhos. E isso é Josué falando. Depois vem Elias, o grande profeta do Velho Testamento. E basicamente a mensagem de Elias é: para de andar entre dois caminhos. Não tem como seguir Jeová e Baal. Se Yahvé é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Decida. E aí Jesus vem falando a mesma coisa. E Deus nunca teve problema com a nação de Israel, porque a nação de Israel deixou de seguir Deus. A nação de Israel sempre amou a Deus, mas amava também os outros deuses. E o problema de Deus é essa mistura, porque diante da mistura, você não constrói nada. Ou você está frio, ou você está quente. Porque o morno é insuportável para Deus.
É insuportável. Então, o oposto dessa fragmentação, o oposto dessa complexidade tem a ver com simplicidade. E simplicidade não é tão simples assim. Tô brincando, é simples assim. Mas assim, é que existem as formas externas da simplicidade, mas elas não querem dizer nada. Porque você pode abraçar as formas externas da simplicidade, o seu coração ser cheio de legalismo, de justiça própria, e não estar no lugar certo. E a pergunta é, onde é o lugar certo? E a gente vai chegar no final da passagem e vai dizer onde é o lugar certo. Estão comigo? Versículo 24, então diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e desprezará o outro, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis, com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai os lírios do campo, como eles crescem, eles não trabalham nem tecem, mas eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe, amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. E aí é o nosso refrão. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Por quê? São os gentios que procuram todas essas coisas. De fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas, então existe um caminho alternativo. Ele está dizendo, não busca isso. E aí, se você parar nessa afirmação, você vai se tornar um budista. Vai entrar em nirvana. Você vai virar um asceta. Todas as coisas materiais são más. Isso é uma heresia em si. Deus criou todas as coisas materiais. Então não para por aí. A alternativa é: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Elas não são más. Tudo que Deus criou é bom. Tudo que Deus criou é para o seu benefício. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então você foi alcançado por Deus, pelo Evangelho, para este alvo. Você foi alcançado por Deus para buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Com todo o seu coração, com todo o seu foco, com todo o seu ser. E ao fazer isso, as coisas entram no seu devido lugar. Ao fazer isso, as coisas entram no seu devido lugar. E qual é o devido lugar? Eu fui criado para desfrutar das coisas e não ser escravo delas. Essa é a sociedade moderna em que nós vivemos. Uma sociedade doente que adoece, que nos adoece. Então, a partir do momento que nós nos conformamos
Com a sociedade que nós vivemos, nós ficamos doentes. E qual é o sintoma da doença? Como você saber se está doente? Como você saber se você está vivendo com simplicidade? Não é se você tem muito ou pouco. É se você está ou não ansioso. Então, em 2 momentos, no versículo 25, ele diz: não fiqueis ansiosos. E no versículo 31, repete a mesma coisa. Portanto, não vos inquieteis. Aí você fala assim: ah, vá. Então é isso. Então não é para ficar ansioso. Então é o quê, então? Vou fazer o quê? Irmãos, no centro do Sermão do Monte, existe o capítulo 6 de Mateus. Sermão do Monte é o capítulo 5, 6 e 7. No centro do Sermão do Monte está o capítulo 6 de Mateus. E Jesus começa o capítulo 6 dizendo o seguinte: cuidado. Cuidado para não fazer as coisas para aparecer diante dos homens. O Evangelho não tem a ver com coisas que você faz para Deus. Cuidado com isso. E aí ele vai falar coisa por coisa. Fala assim: se você orar para ser visto, você já teve sua recompensa. Se você der esmola para ser visto, você já tem a sua recompensa. Se você jejuar para ser visto pelos homens, você já teve a sua recompensa. Não faça nada para ser visto pelos homens. Porque o teu Pai que vê em secreto, Ele vai te recompensar. Isso é o Evangelho. Eu não sei qual é sua relação com a figura paterna, mas a figura paterna é a figura mais atacada em nossos dias. Nós somos uma geração de lares destruídos, de ausência da figura paterna. E a última coisa que nós queremos é ver Deus como nosso Pai. Gente, ninguém tem problema com Jesus. Pessoas blasfemas tatuam o nome Jesus no braço. Ninguém tem problema com Jesus. Outras religiões consideram a pessoa de Jesus, porque afinal de contas, ninguém resiste à trajetória de Jesus, o homem que não revidou e foi até o fim no seu sofrimento. Mas está todo mundo fugindo do Pai. Está todo mundo fugindo do alvo do ministério de Jesus. O Evangelho nos reconcilia com o Pai. Romanos 5, nós não vamos abrir, mas ele diz o seguinte: reconciliados, pois, temos paz com Deus.
Gente, vocês entendem o que é paz com Deus? Porque uma coisa é paz de Deus, né? Sabe, aquela paz, ela existe. Existe uma paz que excede todo o entendimento, a paz de Deus que Ele concede a todos nós. Deus sustenta toda a sociedade humana, mesmo aqueles que estão blasfemando contra Ele. Deus é bom. Deus é bom, a bondade de Deus é infinita, é incrível. Como Ele aguenta? Só Ele mesmo. Mas outra coisa é paz com Deus, é muito diferente. É muito diferente. A pessoa pode estar em paz em sua vida, através de meditação, através de yoga, através de exercícios físicos, que liberam as endorfinas. A pessoa pode estar em algum tipo de paz, mas ela não está em paz com Deus. Porque a sua consciência não a deixa ter essa paz com Deus. E aí ela procura meios de abafar essa consciência. Então nós temos os entorpecentes, e nós temos os happy hours, e nós temos os psicólogos, nós temos as terapias, que são tentativas de calar essa voz que fica nos acusando o tempo todo. Mas o Evangelho, ele retira toda a condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós experimentamos o que o mundo jamais vai experimentar, que se chama paz com Deus. Está tudo bem, está tudo bem. Não precisa se esconder. Não é pela sua justiça que você entra na presença de Deus. É pelas roupagens do homem perfeito, chamado Jesus Cristo. É pelo sangue do Cordeiro que nós adentramos até a sala do trono. Está tudo bem entre você e o seu Pai. Está tudo bem. Reconciliados através do Evangelho, nós temos paz com Deus. E nós precisamos desfrutar dessa paternidade. E no centro do Sermão da Montanha, Jesus vai chamar a atenção para esse relacionamento que nós insistimos em fugir dele. Para de fugir do seu Pai. Para de fugir do seu quarto. Para de inventar desculpa para não orar. Para de inventar desculpa para não ficar na presença de Deus. O véu foi rasgado. O caminho foi aberto. Em qualquer momento, por mais pecador que você seja, você pode abrir a sua boca e dizer: Pai, Paizinho, eu preciso do teu socorro. Existem contas que eu não consigo pagar. Existem montanhas que eu não consigo transpor. Eu preciso da sua ajuda, meu Pai. Eu preciso da sua ajuda, Pai. Esse é o relacionamento que o Evangelho veio trazer para nós. Esse é o caminho que Jesus abriu na cruz. Não tem a ver conosco, não tem a ver com as nossas obras, tem a ver com o presente que nós recebemos do céu. Eu não queria que esses versículos de Mateus 6 trouxessem condenação para o seu coração. Mas a ansiedade não é um estado de alma que Deus tem para a sua vida. Deus não quer que você ande ansioso, porque você não é um bastardo. Provai e vede, o Senhor é bom. Ele é provedor, Ele é todo-poderoso, Ele é Emanuel. Ele está aqui, Ele não está distante. Ele não foi pego de surpresa com seus erros. Ele não está assustado com suas fraquezas. A graça de Deus não é apesar do seu pecado, é por causa do seu pecado. E onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus existe para quem é doente,
Quem se identifica? Eu sou doente, eu sou quebrada, eu sou viciada, eu sou uma adicta, eu sou uma errante, mas a graça de Deus me salvou. E ela me colocou em um relacionamento. E é disso que o Evangelho fala. Não fala de obras, não fala de produção, não fala de números. Fala de relacionamento. Relacionamento com o Pai. E no meio desse capítulo 6, tem a oração que Jesus nos ensina a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. A poder e a glória. Irmãos, quando você não sabe o que orar, começa com as palavras que Jesus deixou. Eles são um norte para as nossas mentes fragmentadas, bombardeadas. Existem forças malignas contra você. Existem forças deste século lutando contra você. Então, se você não sabe o que orar, começa com essas palavras. Começa com aquilo que Jesus deixou para a gente falar. E em cada frase, você pode falar a sua frase. A partir de cada frase, você fala a sua frase. Mas o fato é, não há impedimentos, barreiras que se oponham ao amor de Deus pelas nossas vidas. Você está liberado no seu relacionamento com o Pai. Você pode usufruir da paz de Deus. E a habitação neste amor vai fazer com que o foco do reino de Deus cresça cada vez mais em seu coração. E esse é o alvo da disciplina da simplicidade. Buscar uma coisa só. Desejar uma coisa só. Mas você não vai conseguir fazer isso se você não estiver arraigado no amor de Deus. Habitando na revelação de quem é Deus, que entregou o seu Filho por amor a você. Por amor a você. Jesus falou, é pelo Pai que eu me entrego. É pelo amor que Deus tem por vocês que eu me entrego. Deus nos ama. O Pai nos ama e Ele é o nosso provedor. Ele é o nosso sustentador. Gente, meio que eu acabei. Só que existem 10 passos práticos para te ajudar neste caminho da simplicidade. Vocês aguentam ouvir? Então, eu falei a respeito da coisa interior. Agora eu vou falar da coisa exterior. E aí você vai precisar se lembrar que não adianta seguir isso aqui, exterior, sem você adquirir a realidade interior. Então, a realidade interior tem a ver com o seu relacionamento com o Pai. A partir desse relacionamento com o Pai, você pode tomar alguns passos práticos que vão contrariar a correnteza deste século. E então vamos lá. Primeiro passo prático. Pare de comprar tanta coisa. O conselho é: compre as coisas pela sua utilidade e não pelo seu status. Número 2. Esse aqui é difícil, tá, gente? Ele é radical e aí cada passinho que você vai dando vai te levando para cada vez mais perto de Deus e eu recomendo. Mas o segundo passo é: rejeite tudo que cause dependência. Gente, faça testes.
Tem gente que vai dizer aqui, ó, não sou viciada em café, não. O dia que eu quiser parar, eu paro. Gente, existe um caminho desenfreado nessa geração em direção à dependência, à adicção, ao vício. Existe um caminho desenfreado. Ele é apenas repaginado em cada geração. Sem mais palavras, sem mais delongas. Terceiro passo: desenvolva o hábito de dar. Possuir é resultado da queda. É meu. Meu, pronomes pessoais de possessão. Pós-queda. Meu carro. Minha poupança. Como você se liberta disso? Doando. Mostre que você é mais forte. Quarto passo: resista à propaganda. Gente, esses passos, eles vão voltando, tá? O quarto é parecido com o primeiro. Para de comprar. Para de comprar. Você vai... Gente, a gente tem um fenômeno, não sei se vocês passam por isso aqui em Rio Claro, mas lá em Montemor o povo casa muito. Muito. Se a gente fosse usar uma roupa nova em cada casamento, ia quebrar a banca. Precisa se levantar. Precisa se levantar. O povo de Deus é uma contracultura. Ele coloca limite, entende? Ele se levanta e diz: até aqui, Satanás. Até aqui, seu capiroto. A partir daqui, não. Eu me levanto contra. Eu me levanto contra o pensamento deste século. Para de comprar. Você está comprando por quê? Está rasgado o que você estava usando antes? O que aconteceu? Então compre pela utilidade. Eu preciso. Se eu não preciso, então não preciso. Número 6. Não, número 5. 5 é parecido com o segundo. Eu estou falando que eles se repetem, mas é desfrutar sem possuir. É uma coisa. Número 6. Desenvolva uma apreciação profunda pela criação. Isso está dizendo a respeito da natureza, de andar descalço, de ir na grama, de entrar em contato com aquilo que Deus criou, desconectar da tecnologia. Desenvolva uma apreciação profunda pela natureza. Número 7 é desconfie das compras a prazo. Volta, né? Número 8. Esse é difícil, hein, gente? Presta atenção. Gente, como eu falei com vocês, meu tio é americano, né? E aí ele diz o seguinte: brasileiro é o povo mais legal da face da terra. Porém, sinceridade não é um forte do brasileiro. Porque o americano tem essa facilidade, né? De falar a verdade. Gostou? Não. Mas podia ter amenizado. Oitavo ponto, honestidade. Seja o seu sim, sim e o seu não, não. Eita glória! Honestidade é o 8º ponto. Honestidade também faz parte dessa simplicidade. O que é. You have what you see. Você tem o que você vê. Entende? É o oposto do marketing. O marketing parece um negócio, né? E aí você pega, não é. É aquela decepção. E o caminho da simplicidade é: você tem o que você vê. O que é honestidade. Não assuma tarefas que você não vai cumprir. Não faça as coisas para agradar os outros. Seja o seu sim, sim e o seu não, não. Seja uma pessoa de palavra, né? Em outras palavras. Nono passo. Esse é muito difícil também. Todos são difíceis. Rejeite qualquer coisa que seja instrumento de opressão. Ele está querendo dizer a respeito de você consumir coisas que são fruto de trabalho escravo. Isso é meio forte, assim. Então, eu estou dando passos e você vai agir de acordo com a graça que Deus te der. Assim, muita coisa a gente não sabe, não tem informação, mas nós vivemos numa sociedade extremamente opressora, doentia,
E nós precisamos ser um testemunho contra o sistema deste mundo. E o 10º tem a ver com as distrações. Fuja das distrações que enfraquecem sua busca pelo reino de Deus. Qual é a primeira distração que te vem à mente agora? Netflix. Gente, celular. Lembra, eu estou falando de coisas externas, tá, gente? Não adianta abrir mão do celular sem ter a coisa interna. E aí, se você fizer isso, você vai virar um ranzinza no meio da sua igreja. Você vai dizer, nossa, só fulano não sai do celular. E o que você tem a ver a vida com ele? O que você tem a ver com ele? Para de julgar os outros. Estou falando isso, mas se você acha que seu irmão está errando, chama ele a sós e repreende ele. Nesse contexto de vida de simplicidade, nesse contexto de luta contra o esquema deste mundo, algumas medidas precisam ser tomadas. Vou usar um exemplo, e aí você vai conseguir, talvez, ver algumas coisas na sua vida. Existe uma rotina que a maioria de nós acaba tendo, que é os primeiros minutinhos do nosso dia serem passados no nosso celular. E não é muito tempo, não é horas, é minutos. Às vezes 5, às vezes 10 minutos. Mas você precisa entender que a luta contra você não é algo inofensivo. Existe um esquema contra a sua humanidade. E talvez esses minutos que você gasta ali, se atualizando do que está acontecendo, te coloquem em uma disposição mental durante o dia menos humano, menos vivo, menos presente. Nós tendemos à ausência corporal. A gente está aqui, mas a gente não está aqui. E aí você chega para conversar com a pessoa, mas você está conversando com a carcaça dela, mas a pessoa está em outro lugar, fazendo outra coisa. E isso é quando a gente está exposto a esse bombardeio, a gente fica isolado de nós mesmos, desconectado do outro e iludido em relação a Deus. Então, você precisa ser sério na sua batalha diária. Seja tão forte em sua luta contra o esquema deste mundo, quanto ele é em sua luta contra você. Seja tão intencional quanto ele é contra você. Acabei.